Bom dia, chamo-me Merlina Correia, sou da cidade de Assumada, trabalho no Liceu Amílcar Cabral com a disciplina de Língua Portuguesa. Eu fiz a minha licenciatura em Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses na Universidade de Cabo Verde e também lá fiz o meu mestrado em Ensino do Português como Língua Segunda e Língua Estrangeira. Estou aqui para fazer a minha comunicação sobre um dos temas principais da minha dissertação. Tem a ver com a leitura. Hoje sabemos que a leitura ela é necessária. Como costuma dizer o meu amigo Afrânio Monteiro, é uma exigência. Por onde quer que vamos, encontramos publicidades, avisos, enfim, um leque de comerciais que solicitam ao indivíduo a competência leitura para poder compreender. Quando falamos da leitura, centralizamos na compreensão, porque ler é compreender. De nada adianta se o indivíduo lê e não entende aquilo que lê. Então, ela deve ser vista como uma necessidade que todos devem utilizá-la se a pessoa quiser atingir o sucesso. Atualmente, com o avanço das novas tecnologias, muitos ignoram a importância da leitura, considerando-a apenas como um passatempo, quando na verdade já sabemos que ela traz muitos benefícios, que no momento da sua realização fogem à percepção do leitor. Esta comunicação baseia-se na minha dissertação, apresentada ao UniCV, cujo tema é o ensino da leitura em língua portuguesa, estudo de caso no Liceu Amílcar Cabral. Hoje, muito se fala do mérito da boa prática de leitura no sucesso do indivíduo, porque ler faz com que o indivíduo passe a conhecer a sua cultura e a cultura dos outros. Também contribui no conhecimento que podem ajudá-lo ao longo da vida, porque, querendo ou não, ele é exigido esta competência pelo mercado da competição. E acredita-se que um dos requisitos para lá chegar é através da leitura. A minha dissertação tinha como objetivo conhecer a situação da leitura nas salas de aulas de língua portuguesa e também caracterizar a dinâmica da leitura nas salas de aulas de língua portuguesa do 9º ano, protagonizada por alunos e professores do Liceu Amílcar Cabral. A metodologia que eu adotei é a seguinte. Para a parte teórica, eu fiz uma revisão bibliográfica, consultei alguns teóricos conceituados e que dedicam ao estudo da competência leitura. Também, para a parte prática, apliquei alguns questionários aos discentes do 9º ano, aos seus professores de língua portuguesa, a alguns pais encarregados de educação e fiz também uma entrevista à bibliotecária a fim de saber se os alunos, os professores frequentam o espaço, os materiais que a biblioteca dispõe, e também fiz uma análise do programa de língua portuguesa do 9º ano. Observa-se atualmente que todos estão voltados ao pleno reconhecimento da leitura como um fator decisivo para o desenvolvimento individual e a coesão social. De acordo com a Guiar, apresenta a leitura como sendo alvo de muitas discussões, perspectivas e teorias. Etimologicamente, deriva do verbo latino que significava simplesmente colher. Os romanos, quando começaram a ler, transferiram o significado para o ato de ler, porque verificaram que, a partir da leitura, se podia colher algo. Provavelmente, o sentido daquilo que era escrito por alguém.
A leitura era como uma prática passiva que incluía os atos de reconhecimento e decifração dos códigos. Com o passar do tempo, a leitura deixou de ser um ato receptivo e passou a ser interpretativo, que mostra tanto do texto como do autor e do leitor. No entanto, alguns teóricos consideram que o conceito de leitura é muito vago, o que dificulta a atuação do professor e da própria escola. Mencionou-se o professor e a escola porque acreditamos que lá podemos encontrar agentes capacitados para preparar os alunos e para desenvolver nos alunos o gosto e o hábito de ler. Sobre este fato, Solé discorreu que o problema do ensino da leitura na escola não se situa no nível do método, mas na própria conceituação do que é leitura, da forma que é avaliada pelas equipas de professores, do papel que ocupa no projeto curricular da escola, dos meios que arbitram para fortalecê-la, naturalmente das propostas metodológicas que se adotam para ensiná-la. Milharé diz que saber ler equivale a ser capaz de transformar uma mensagem escrita noutra sonora, em conformidade com determinadas leis bem definidas. Equivale a ser capaz de a conceber e de apreciar o seu valor estético. Verifica-se a necessidade de se sair da zona do conforto, isto é, saber que só a leitura, quando ela tem sentido, pode desenvolver níveis de motivações elevados. Na mesma linha encontra-se Cixin, que disse: ler é compreender o que está escrito. A leitura é, acima de tudo, um processo de compreensão que mobiliza simultaneamente um sistema articulado de capacidades e de conhecimentos. É uma mensagem verbal, o que significa que tudo o que pode ser dito pode ser escrito e tudo o que for escrito também pode ser dito. De nada vale ler só por ler se não tiver um objetivo com a leitura que se faz. Um outro ponto que também foi abordado na minha dissertação é a família e a escola como uma parceria necessária. Um dos principais objetivos da escola é colaborar para o desenvolvimento de leitores autônomos. Sabe-se que as práticas que concebem o gosto pela leitura têm início antes da chegada da criança à escola e vão além do tempo que ela passa na escola. A leitura é uma competência que deve ser estimulada em casa, junto das crianças, desde a tenra idade, porque quando mais cedo se começar esse trabalho, melhor os resultados futuros. Contudo, esta competência é aproveitada e reforçada na escola, onde os agentes promovem ações com relação ao ensino da leitura e ao gosto pela leitura, pois constituem pessoas capacitadas para levar a um bom porto os noviços. De acordo com Sobrino, a leitura é a consolidação de hábitos de leitura e são fatores importantes do êxito escolar. Não conseguir adquirir hábitos de leitura na infância repercute negativamente no desenrolar da vida escolar, comprometendo seriamente o futuro. É isto que está em jogo e é este o desafio que a família e a escola devem assumir. O objetivo da parceria entre a escola e a família é associar a leitura ao prazer de ler,
desenvolvendo de uma forma sistemática e harmoniosa atividades muito variadas que levem à criação ou à manutenção de hábitos de leitura e, simultaneamente, facilitem e desenvolvam a competência leitora dos pequenos e jovens leitores. Os resultados. Ficou exposto nesse trabalho que a competência de leitura deve ser praticada em casa, na família, desde a tenra idade para o bem do indivíduo. Na parte prática, ficou visível que a maioria dos discentes gosta de ler e tem o hábito de ler em casa. Constatou-se que os discentes, apesar de lerem, eles não têm o hábito de partilhar essas leituras com os seus docentes de língua portuguesa. Eles consideram que o tempo dedicado à leitura é suficiente, mas pelos resultados obtidos, os professores acham que talvez os alunos não estão a ler e, por causa disso, alguns resultados são fracos. Os textos trabalhados na sala de aula incluem os que os docentes trazem de casa ou também sugerem do Manual de Língua Portuguesa. Foi registado no inquérito dos discentes que os seus docentes sugerem a leitura dos textos do manual, mas ninguém assinalou numa terceira opção que dizia textos que os discentes sugerem para a leitura, o que leva a concluir que o docente não pede aos discentes que sugiram textos, ou também os discentes leem, mas não partilham com os seus professores e eles ficam sem saber. No dizer da bibliotecária, tanto os discentes como os docentes frequentam o espaço. Vão lá para fazerem alguns trabalhos, por exemplo, os discentes vão à biblioteca quando os professores lhes pedem algum trabalho para ser feito, solicitam alguns livros, como por exemplo dicionários, prontuários para fazerem a consulta. Os professores vão lá para fazerem a planificação e também para lerem alguns livros. De vez em quando, os pais encarregados de educação também visitam a biblioteca para fazerem a requisição de algum livro que o filho necessita. Ou talvez, se o pai ou o encarregado de educação estiver a estudar ou frequenta a universidade, também costumam frequentar a biblioteca. Quanto aos questionários dos pais encarregados de educação, eles afirmaram que possuem o hábito de ler. Uma boa parte deles vai à escola inteirar-se da situação dos filhos e também conhecem os professores de língua portuguesa. Os pais estão cientes de que a leitura é muito importante para o desenvolvimento das crianças e também afirmam que os filhos gostam de ler nos tempos livres e, para motivá-los nos estudos, eles conversam com os seus filhos sobre a importância da leitura. Dos pais inquiridos, a maioria possui o ensino primário. No que tange aos questionários dos docentes, todos afirmaram ter o hábito de ler textos variados. Gostam muito de ler textos e obras literárias. Também frequentam a biblioteca e dão aulas exclusivas de leitura. Ficou exposto que os discentes nem sempre levam os textos que os seus docentes solicitam, o que dificulta o trabalho do docente. Todavia, o que se percebe é que no processo das práticas da leitura é feita uma imposição dos livros e textos do Manual de Língua Portuguesa, referências e citações de determinados autores, gerando conformismo e obediência à leitura imposta. Os docentes de língua portuguesa solicitam aos seus discentes a leitura dos livros didáticos para fazerem avaliações, responderem os questionários
serem erguidos em sala de aula. Nem sempre os materiais usados nas salas elucidam atividades direcionadas à leitura. Segundo os docentes, realizam atividades de leitura na sala de aula. Observou-se também que, talvez se tivesse a oportunidade de assistir a algumas aulas, a investigadora poderia concluir se as respostas são verdadeiras ou não. Mas, posteriormente, quem sabe, numa outra investigação, esse dado poderá ser incluído. Observou-se também que o programa de língua portuguesa do 9º ano de escolaridade não apresenta a habilidade de leitura como sendo um conteúdo de ensino e aprendizagem. Isto é, os conteúdos são relevantes para a competência de leitura, contudo tratados fora do contexto de leitura. A leitura proposta é orientada, sendo usada como um pretexto para trabalhar outros conteúdos, principalmente os conteúdos gramaticais, entre outros. O documento não menciona a leitura profunda, a leitura recreativa, que é atualmente a mais necessária ou desejada, visto que proporciona o gosto pela leitura. Constatou-se que todos os inquiridos estão conscientes do valor da leitura nas suas vidas, porque é verdade que não há limites para o que a leitura pode proporcionar ao indivíduo. Durante esse trabalho, eu tive alguns constrangimentos, como, por exemplo, a obtenção de alguns materiais, alguns livros, para que eu pudesse extrair as referências bibliográficas. Também tive algum problema na recolha dos questionários que foram entregues aos pais encarregados da educação. Mas, com a ajuda dos meus colegas de língua portuguesa, acabei por ter um número suficiente para fazer a análise. Foi um trabalho que trouxe muitas vantagens, porque passei a ver com outros olhos a competência de leitura e também a trabalhar com os meus alunos esta competência como sendo um conteúdo qualquer. Fico por aqui, espero que tenham apreciado esta comunicação. Obrigada.